Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar as principais diferenças entre o livro A Descoberta das Bruxas e a série que está disponível no Globoplay. E a segunda temporada, que é baseada neste livro aqui, ela já foi feita e será exibida a partir de janeiro do ano que vem lá nos Estados Unidos e depois chega aqui no Brasil. Como eu disse, esse é o segundo vídeo, então se você ainda não assistiu o primeiro, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, porque neste daqui nós vamos falar sobre os acontecimentos finais, que é ali do episódio 5 pra frente da primeira temporada. E agora, roda essa vinheta aí. Assim como no livro, a série também retratou que a casa das Bishops, né, a casa da Diana ou da Diana, enfim, chame como você quiser, ela é uma casa assombrada assim, né, elas dizem que todas as casas de bruxas são assim, só que no livro, esse fato da casa ter poderes e ter vontade própria e tudo mais fica muito mais claro. Por exemplo, quando as pessoas começam a chegar na casa dela, que é o Marcos e a Miriam, o Nathaniel e a Sofia, o Hamish e tudo mais, a casa vai liberando quartos diferentes. Tipo aquela casa que existe lá em Harry Potter, da Ordem da Fênix, que é uma casa que tá escondida, só que daí ela aparece, sabe? Mais ou menos nessa pegada. Inclusive, no livro, a primeira vez que a Diana ela consegue produzir o fogo de bruxa é exatamente na casa dela. A Sarah, ela tá muito ali, tipo, incomodada com o Matt e tudo mais. Ela começa a soltar ali, ó, umas tiradinhas em cima do Matt e tudo mais, e a Diana fica bem revoltada com isso. E aí ela começa a produzir o fogo da bruxa, só que daí quando ela percebe o que tá acontecendo, ela para. No livro, a Sarah e a Emily, né, a Anne conta que a Diana sempre viajou no tempo quando ela era criança, só que eram viagens muito rápidas, eram coisas muito pequenas, e isso não é contado dentro da série. E, inclusive, quem compartilha o fato dos objetos, viajar no tempo e tudo mais, é a Sofia. Na história, o Nathaniel e a Sofia, eles chegam muito mais cedo, né, na casa das Bishops. Ela está grávida, assim como retrata a série. Ela leva aquela peça que é a Rainha Branca, que é do jogo de xadrez do Matt, enfim, isso tudo acontece, sim. Só que, na história, no livro, é o pai da Sofia que conseguia viajar no tempo, ele tinha muito poder. Tanto que no livro você quer entender de onde vem esse envolvimento da família da Sofia com as Bishops. Inclusive, nos livros, a Sofia fala que a Diana vai ser a madrinha da filha dela e que no livro ela não tem dúvida que a filha dela é uma bruxa, ela sabe disso e é exatamente a filha dela que está desenvolvendo esses sonhos nela. Bom, ainda envolvendo ali a casa da Diana, a gente viu que elas têm uma gata, né, que é a Tabitha, enfim, chama como você quiser. E nos livros, essa gata, ela cria uma paixão, assim, pelo Matt, tanto que tem um momento específico em que a gata chega na cozinha, eles estão todos sentados lá, e ela oferece um camundongo pro Matt, e aí o Matt fala que não quer e tá cheio e tal, e aí ela leva o camundongo pro um buraco e ela começa a bater no camundongo com a pata, como se a culpa do Matt não ter aceitado fosse do camundongo. Como retratou a série, a casa joga, né, no colo da Diana o envelope com uma página do Asmone, enfim, exatamente como aconteceu na série, só que no livro eles se aprofundam muito mais a tentar entender tudo isso. O livro te explica muito sobre essa página a partir do momento que ela aparece. É claro que, como eu disse no vídeo passado, eu vou deixar um vídeo específico para falar sobre a Diana, porque sim, esse livro tem conexão direta com ela. É a partir daquele momento em que ela tem certeza que todas as outras bruxas, comandadas pelo Peter, abriram os pais dela porque eles estavam procurando o poder para encontrar esse livro. Então é a partir mais ou menos desse momento que a Diana começa a se tranquilizar um pouco mais em relação ao passado dos pais dela. Bom, no livro, um pouco antes do Marcos e da Miriam chegar, o Matthew fala que eles vão ficar no hotel e tal, e a Diana fala que não, que como ele é o seu esposo, o Marcos é o seu filho, então ele tem que ficar na sua casa. E aí quando o Marcos chega na casa, ele chama a Diana de mãe, e eu fiquei assim, mentira isso, gente. Inclusive, no livro, a gente entende um pouco mais sobre a história do Marcos também, o momento em que ele foi transformado, né? Também o momento que ele passou nessa onda mais revoltos, meio sem sentimento e tal, um bagulho meio diário de um vampiro ali, desligar o sentimento. Pra fechar sobre o Marcos, depois que ele conta, igual eu falei lá no vídeo, sobre o DNA da Diana e tudo mais, quando ele chega na casa, ele tá com um estudo muito mais detalhado sobre a história da Diana e a conexão dela com
outras bruxas do passado e algumas respostas que ela fica, tipo, muito chocada, porque nem mesmo a Sarah ou a Emily sabia. Como eu disse, vou focar 100% na Diana em um vídeo específico, que vai ser o quarto vídeo desse especial, então calma teu coração, mas na hora que eu li esse momento eu fiquei assim, meu Deus do céu. E aí a gente tem aquele momento, né, mega tenso, assim, dos últimos episódios, que é quando a Juliette aparece. Quando elas se conhecem, vamos assim dizer, a Juliette beija a Diana no livro, porque ela precisa entender o que o Matt vê nessa garota. É aí que ela pede pro Matthew, então, beijar a Diana na frente dela. Na sequência desses momentos, no livro, a Diana, ela não consegue controlar esse fogo de bruxa pela primeira vez, então a Juliette se machuca o Matt muito mais do que na série, e é só na terceira vez que ela consegue matar de vez essa vampira. E aí no momento em que ela vê que o Matt está morrendo e tudo mais, no livro ela sente a presença da deusa, que é essa deusa Diana, que elas falam e tudo mais, e essa deusa aparece para ela junto com uma anfitriã. E aí que já tem conexão com essa pegada que eu tinha falado no vídeo passado da Diana ver fantasmas. O porquê? Na casa da Diana, na casa das Bishops, a Diana começa a ver várias fantasmas, várias mulheres que são suas antepassadas, e entre essas mulheres aparece a deusa e a anfitriã, só que até então a Diana nem sabia, então ela olhou, ficou ali na dúvida e beleza. Enfim, e aí no momento em que ela faz aquele pacto com a deusa e tudo mais, no livro a Sarah, a Emily e o Marcos, eles já estão ali, e aquela faca que aparece surge do bolso da Sarah. Assim como na série, elas fazem realmente esse pacto para que o que a deusa quiser, é só ela vai pedir e a Diana vai ter que dar. Enfim, tem algumas teorias a respeito de um primogênito ou a própria vida, mas vou deixar esse daí também pro próximo vídeo. E aí tem uma parte bem interessante do livro, né, depois desses acontecimentos, que é aqueles momentos em que na série o Hamish tá chegando e tudo mais, a Sarah diz assim, sabe quando você não vê o seu dia passando, ou quando você, por exemplo, entra num carro e aí você meio que acorda já no lugar que você tinha que chegar e você fica tentando entender o que aconteceu nesse meio tempo? É porque, na verdade, quando isso acontece, há um viajante do tempo perto de você. E aí essa semana aconteceu uma coisa tipo assim, eu tava fazendo comida e aqui no escritório, e aí eu me toquei que toda vez que eu saía da cozinha e vinha pro escritório, eu cantava o mesmo trecho de uma música específica. Daí na hora que eu me toquei, eu falei assim, tem um viajante do tempo aqui. E finalizando, assim como na série, a Diana realmente está tentando fazer essas viagens no tempo, então ela e o Matthew voltam para aquela noite da dança. Só que daí tem uma grande diferença entre o final do livro e o final da série. Na série, a gente vê que todo mundo ali foi embora no Halloween e tudo mais. E aí na série chega a Satu, o Peter e o Gilbert. Só que isso não existe no livro. A Diana e o Matthew conseguem viajar sem nenhum problema. E aí, para deixar a Sarah um pouco mais calma, né, para tranquilizar ela, contando que a viagem deu certo, o Matthew de alguma maneira escreve uma carta nesse meio tempo e deixa essa carta escondida na casa. E aí então no livro, depois que eles viajam, a Sarah e a Emily voltam para dentro dessa casa. E aí ela joga essa carta na chaminé para a casa poder se livrar. E uma coisa muito interessante acontece. No livro, o Matthew ele sente muita culpa pelas humanas que ele matou, então ele tem um caixão de Betânia, que é uma insígnia de Betânia. É tipo um brochezinho em formato de caixão que tem algumas gotas de sangue lá dentro. Acredito eu que seja sangue dessas garotas que ele matou. E um pouco antes da viagem, ele esconde, ele pede pra casa, na verdade, esconder esse caixãozinho de Betânia e tudo mais. E aí no momento em que a Sarah joga a carta do Matthew na chaminé, a casa de alguma maneira derruba esse caixão de Betânia ali dentro do fogo e essas duas gotas de sangue entram pra dentro da casa. E aí eu fiquei me perguntando, será que a partir do momento em que a Diana voltar pra dentro da casa, né, voltar pro futuro junto com o Matthew e tudo mais, as almas, ou no caso, essas duas fantasmas que o Matthew matou, não estarão lá dentro também, assim como as outras antepassadas dela? E se for, isso vai ser um pouco complicado pra ela, porque elas vão ficar no ouvido da Diana
o tempo inteiro falando alguma coisa sobre o Matthew. E só pra finalizar, um pouco antes deles viajar ali, a gente vê que a Isabel, ela mandou um anel, né, pra poder viajar e tudo mais. E no livro, esse anel o Matthew usa pra oficializar o casamento dele com a Diana. Bom, e como eu disse, eles conseguem viajar no tempo tranquilamente e eles vão pra velha cabana do Matthew, que fica lá em Londres, né, perto de Oxford, em 1590. E é a partir disso daí que a gente entra no segundo livro. Então, aguenta teu coração, em breve vamos falar sobre o segundo livro. Só que antes disso tem mais 2 vídeos do especial aqui no canal. Um vídeo é com coisas que só o livro contou e a série ainda não retratou isso. E um vídeo falando apenas sobre a história da Diana, os poderes dela, a história da família dela e tudo mais. E claro, se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem esses vídeos. E também me conta aqui nos comentários se vocês gostaram dessa segunda parte das diferenças. Me conta se vocês descobriram alguma coisa nova, se vocês já sabiam de alguma coisa que eu comentei. E é isso, vou ficando por aqui. Um beijo, se inscreve no canal, ativa as notificações e tchau!